Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a aula número 15. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na nossa aula número 14, a gente discutiu então o modelo de amortecimento estrutural ou esterético, que buscava representar então a dissipação por atrito interno dos materiais, e a gente viu o caso de excitação periódica, certo? Onde a gente usou, né, a solução da excitação harmônica para resolver então a excitação periódica. Com isso a gente fechou o nosso capítulo 3 da disciplina, né, que seria os casos então, de vibração forçada, considerando, né, excitação harmônica e periódica. E hoje a gente começa então o nosso capítulo 4, né, seguindo a nossa apostila, onde a gente vê sistemas de 1 grau de liberdade, a gente continua com sistemas de 1 grau de liberdade, mas agora com condições gerais de excitação. Bom, fazer uma breve então introdução aqui para o nosso capítulo 4. Né? De forma geral, a gente viu até agora três diferentes tipos de excitação, né? Três formas de fazer o nosso sistema vibrar. O primeiro deles, que a gente viu lá no capítulo 2, era o caso onde nosso sistema ele vibra em função das condições iniciais serem diferentes de zero. Né? A gente chamava esse caso então de vibração livre. Na sequência, no capítulo 3, a gente viu excitação harmônica e depois excitação periódica, onde essas duas então se encaixam em casos de vibrações forçadas. Bom, de forma geral, né, esses casos, esses tipos de excitação, nos possibilitaram considerar importantes conceitos, né, no estudo de vibração. Mas de forma geral, né, a grande maioria dos casos práticos envolvem excitação bem mais complexas. Tá? E esses casos onde a gente tem uma excitação que não é nem harmônica nem periódica, é o que a gente vai estar vendo hoje. Bom, gente, de forma geral, a gente vai precisar de novas ferramentas matemáticas para lidar com esses casos onde a nossa excitação vai ser mais complexa. Então, a gente vai ver essas novas ferramentas e aplicar elas então, ao longo do capítulo, incluindo então o que a gente chama de função delta de Dirac, né, a função resposta impulsiva de um sistema vibratório, a chamada integral de convolução, e aí apresentamos também a transformada de Fourier. Bom, gente, hoje a gente começa então com o item 4.2, onde a gente discute a função delta de Dirac e a função resposta impulsiva. Bom, como eu acabei de comentar, são conceitos que a gente vai precisar, né, na sequência, né, tanto a função delta de Dirac como a função resposta impulsiva, para poder definir a integral de convolução. E a gente começa então com a função delta de Dirac, que a gente vai estar então usando a notação, né, de um delta de t. De forma geral, a função delta de Dirac não é uma função propriamente dita, mas o que a gente chama de uma função generalizada, né, em que a gente está muito mais interessado nas propriedades que essa função apresenta do que a função propriamente dita. Para apresentar a função delta de Dirac, a gente pode primeiro definir uma função f de epsilon de t. Bom, a gente diz que essa função f de epsilon ela vale 1 sobre epsilon para o intervalo de menos epsilon sobre 2 até epsilon sobre 2 e 0 fora desse intervalo. Então, se a gente representar essa função graficamente, né, a gente vai ter então 0 para todos os intervalos, com exceção desse intervalo ali de menos epsilon sobre 2 até epsilon sobre 2, onde vale 1 sobre epsilon. Um outro conceito importante para a gente relembrar é a definição do impulso de uma força. Então a gente viu que o impulso, né, é a integral de menos infinito a infinito da força aplicada né, em função do tempo. E essa definição é interessante porque se a gente olhar para a nossa função f epsilon de t e assumir que ela é uma força, né, a gente vai ter um impulso exatamente igual a 1. Né? A área que a gente tem embaixo da curva vale 1. E a gente diz então que a gente tem uma função com impulso unitário. E a gente pode então, na sequência, né, apresentar a função delta de Dirac como sendo, né, o limite da nossa função f de epsilon de t quando o epsilon tende a zero. Bom, tem algumas questões aqui interessantes nesse caso. Né? Então, à medida que epsilon vai diminuindo, se a gente olhar para o nosso gráfico, né, o nosso intervalo em que a função é diferente de zero diminui, mas o valor da função aumenta, já que a gente tem 1 sobre epsilon. Bom, no limite, né, de epsilon tendendo a zero, né, o valor da função tende a infinito. Né? A nossa função passa a ser zero em todos os pontos, exceto
nesse ponto t igual a zero, né, como eu comentei, onde vai para o infinito. Mas de certa forma a gente diz que a nossa função continua, né, com um impulso unitário, já que a área embaixo da curva continua sendo 1. Nesse caso é algo um pouco estranho, né, porque a gente tem a definição da nossa função só em um ponto, teoricamente a área embaixo de um ponto é zero, mas como esse ponto vai para infinito, né, a gente diz que uma das propriedades da nossa função é que ela mantém então um impulso unitário. Bom, graficamente a gente representa a nossa função delta de Dirac, né, como uma flecha, né, onde o tamanho da flecha, na verdade, indica o valor do impulso e não o valor da função, já que a função vale infinito ali em t igual a zero. E nesse caso, como eu tinha comentado, né, o valor do impulso continua sendo 1, né, ou seja, se eu fizer a integral de menos infinito a mais infinito de delta de t dt, a gente tem o valor 1. Como eu comentei lá no início, a gente está mais interessado na função delta de Dirac em função das propriedades dela, né, e a gente pode ver algumas delas na sequência. Primeiro a gente vê a propriedade do deslocamento lateral, né? Então a gente pode deslocar a nossa função delta de Dirac, né, mudando o argumento dela, né? E eu posso então escrever delta de t menos a, onde o nosso impulso unitário passa a acontecer no ponto A. Né? O valor de impulso continua sendo o mesmo, vale 1, então o tamanho da minha seta vale 1. É interessante notar, né, que esse ponto é exatamente o ponto onde o argumento da nossa função zera. Né? Então, t menos a é zero quando t é igual a a. A outra propriedade é a propriedade da amostragem. Né? Então, se a gente tiver uma função f de t qualquer, a gente diz que a gente pode escrever a integral de menos infinito a mais infinito de f de t, delta de t menos a dt, isso é igual a f de a. Bem, com isso a gente acaba mostrando a nossa função f de t exatamente no ponto t igual a a. A gente não vai provar essa propriedade aqui na nossa aula. A próxima propriedade é a propriedade de mudança de domínio. Tá? Ela vai soar um pouco estranha para a gente agora, mas a gente vai estar usando ela mais para frente. E ela nos diz, se a gente tiver uma integral de menos infinito a mais infinito de e mais ou menos i a t dt, isso é igual a 2π delta de a. Tá? Então a gente vai depois discutir essa questão de mudança de domínio, o que significa isso, mas aqui no caso a gente está mudando do domínio do tempo para o domínio de a aqui. E a gente vai usar isso quando a gente estiver trabalhando com a transformada de Fourier. Novamente, eu não vou estar provando essa propriedade, mas a prova dessas propriedades vocês podem encontrar no livro do Shin e no Hammond, uma das referências que consta da ementa da disciplina. Na sequência, a gente pode definir a chamada função resposta impulsiva de um sistema vibratório. E a função resposta impulsiva nada mais é que a resposta de um sistema vibratório a uma excitação na forma de um delta de Dirac. Bom, como eu comentei para vocês, é uma função muito importante para o estudo de vibrações, principalmente porque ela inclui todas as características do nosso sistema. Né? E a gente vai ver na sequência que a gente pode utilizar ela para calcular a resposta para uma excitação qualquer, utilizando a integral de convolução. A gente também vai ver que a nossa função resposta impulsiva está diretamente ligada a FRF do sistema, né, que também é uma outra função aí no domínio da frequência, que inclui todas as características do sistema. Então a gente vai ver que elas estão diretamente relacionadas mais para frente. Uma questão interessante é que na prática a gente acaba usando a função resposta impulsiva e a gente consegue obter ela, né, utilizando o que a gente chama de um martelo de impacto, que nada mais é que uma forma de produzir uma excitação similar a um delta de Dirac. Né? Não é exatamente um delta de Dirac porque ele não vai para infinito, né, e a duração dele também não é instantânea. Né? Então, quando eu dou uma martelada, eu vou ter uma duração pequena, né, e uma intensidade alta, então similar ao que seria o nosso delta de Dirac, e a gente na prática usa, né, para obter a nossa função resposta impulsiva. Bom, vamos calcular agora então a resposta impulsiva para um sistema MMA. Né? Então a gente considera, né, que a nossa força é igual ao delta de Dirac, e se a gente puxa a equação do movimento, a gente passa a ter então mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a delta de t. E a gente trabalha também com condições iniciais, né, x de 0 igual a 0,
e x ponto de zero também igual a zero. Então nosso sistema estava em repouso antes da aplicação do delta de Dirac. Bom, é interessante a gente lembrar que a gente tem que o impulso, né, da força é igual à variação da quantidade de movimento que aquela força vai provocar no nosso sistema. Então a gente pode dizer que I, o impulso, vai ser igual a massa vezes velocidade, né, mxf ponto, né, menos mxi ponto, onde o xi seria a nossa velocidade inicial, né, antes de estar aplicando a força, e o xf é a velocidade final, né, depois da aplicação da força. No caso do nosso sistema MMA, a gente tem que a força é igual ao delta de Dirac, e se a gente puxa, né, novamente a definição de impulso, né, integral de menos infinito a mais infinito da excitação, no caso delta de Dirac, a gente viu que isso vale igual a 1. Isso então seria igual a massa vezes a velocidade do meu sistema logo após a aplicação do delta de Dirac. Eu vou chamar isso então de x ponto de zero mais. Seria um instante logo depois do instante t igual a zero. Menos a massa vezes a velocidade no instante exatamente antes da aplicação da força, que eu vou chamar aqui de x ponto de zero menos. Bom, como o nosso sistema estava em equilíbrio, a gente viu então que o x ponto de zero menos é zero. E a gente conclui que a velocidade do meu sistema logo após o instante zero, né, vale então 1 sobre m. Ou seja, a aplicação do meu delta de Dirac é como se eu instantaneamente desse uma velocidade para o meu sistema igual a 1 sobre m. Com isso a gente pode concluir que o caso então de um sistema MMA submetido a um delta de Dirac equivale a esse sistema, né, onde a excitação é zero, né, e condições iniciais x0 igual a zero e x ponto zero igual a 1 sobre m. E para esse tipo de caso, né, assumindo que ele é subamortecido, a gente viu a resposta lá no capítulo 2, e fica na forma então x de t igual a e na menos que si ômega nt, que multiplica x0 cosseno de ômega dt mais xi ômega nx0 mais x0 ponto sobre ômega d seno de ômega dt. E nesse caso, então, x0 é zero, né? A gente pode cortar, e a gente conclui finalmente que a resposta impulsiva de um sistema MMA fica na forma, a gente diz que ela vale zero para t menor que zero, e para t maior que zero vai valer então 1 sobre m ômega d, e na menos que si ômega nt, seno de ômega dt. E graficamente, né, o que a gente tem então é um sistema, uma resposta que é zero para t menor que zero, né, obviamente, e a partir daquele instante a gente inicia com uma velocidade, né, o deslocamento é zero, né, mas a curva começa com uma inclinação, vai subir e vai ter oscilação então típica, né, da resposta de um sistema subamortecido. Na sequência, é interessante a gente analisar dois casos em que a gente modifica um pouco a nossa excitação, e eles vão nos ajudar depois a entender a derivação da integral de convolução. O primeiro caso é quando a gente tem uma excitação na forma de um delta de Dirac deslocado e multiplicado por uma constante. Então eu escrevo aqui f de t igual a alfa, né, nossa constante, delta de t menos a, o a também é uma constante, que dá o nosso deslocamento. Né? Então o nosso delta de Dirac passa a acontecer em a, e agora a altura da seta é alfa. Né? Então a gente tem um novo o valor do impulso passa a ser alfa, que é a constante que está multiplicando. Se vocês tiverem dúvida de por que o nosso impulso passa a valer alfa, é só pensar na definição de impulso. Né? Se eu jogar essa função dentro daquela integral, o alfa sai, né? Então o novo impulso é simplesmente alfa. E nesse caso, a nossa resposta fica então, como não aconteceu nada até o instante de tempo t igual a nossa resposta vai ser zero até aquele instante de tempo, e dali para frente nada mais é que a nossa resposta impulsiva que a gente já tinha visto antes, mas agora deslocada e multiplicada por alfa. Então a gente tem alfa sobre m ômega d, n a menos que si ômega n, né, t menos a, seno de ômega d, que multiplica t menos a para t a maior do que a. Graficamente, né, então a gente tem uma resposta zero até o instante a, e dali para frente exatamente a resposta impulsiva que a gente tinha antes, né, apenas multiplicada por alfa. Aqui no gráfico, a amplitude ali que está mostrando, na verdade, está errada, né? Deveria ser alfa sobre m ômega d.
Se a gente quisesse, a gente também poderia escrever a resposta diretamente em relação à nossa resposta impulsiva, né? Então a gente escreve que x de t é igual a zero para t menor que a, e alfa que multiplica h de t menos a para t maior ou igual a. O segundo caso que eu queria comentar aqui com vocês é o caso onde a gente tem uma combinação de deltas de Dirac. Seja então, né, uma estação na forma de f de t igual a alfa1, delta de t menos a1, mais alfa2, delta de t menos a2. Né? E eu vou assumir aqui que o alfa1 é maior que o alfa2 e que o A2, né, é maior do que o A1. Então, ou seja, né, o segundo delta Dirac vai estar acontecendo depois do primeiro aqui, né, do associado ao A1. Então, graficamente, a gente vai ter uma seta lá em A1, cujo impulso vale alfa1, e uma outra seta em A2, cujo impulso vale alfa2. Bom, gente, a nossa resposta, né, até A1, ela é zero, porque nada aconteceu, não tive nenhum tipo de excitação. Mas a partir do momento de A1, ela passa a responder com uma resposta impulsiva, né, né, multiplicada por nosso alfa1 e deslocada para esse instante A1. Ou seja, a gente vai ter alfa1 h de t menos A1 para esse intervalo de alfa1 até alfa2. A partir do momento, né, alfa2, eu tenho um novo delta Dirac, como se eu tivesse uma segunda pancada, mas o meu sistema já estava vibrando antes. Né? Então, dali para frente, o que eu tenho que fazer é somar, né, as duas respostas. A resposta ao primeiro delta de Dirac, que ele continua vibrando, mais a resposta do nosso segundo delta de Dirac. Então, a gente escreve, né, alfa1h de t menos a1 mais o alfa2h de t menos a2. Né? Então, uma segunda resposta impulsiva deslocada, né, para começar em A2. Bom, gente, nesse caso, a gente pode ir então para o MATLAB para visualizar como é que fica a resposta do nosso sistema para uma excitação desse tipo. Então aqui eu tenho um código em MATLAB, né? A gente vai estar trabalhando aqui com um tempo de menos 0,5 até 3. Aí eu defino aqui os parâmetros do meu sistema, frequência natural, né? E vou calcular, tá? Vou trabalhar aqui com dois instantes de tempo, né? O A1 e o A2 aqui 0,5 e 1. E amplitudes inicialmente que a gente pode trabalhar com alfa1 3 e alfa2 também 3, certo? E aí eu monto aqui o meu caso, né, fazendo então, a gente tinha um instante de tempo aqui de A1 até A2, como a gente viu, e depois de A2 até 3, né, e vou ter aquela parte inicial que vai ser zero. Então, e aqui então eu coloco o H1, que seria a resposta para o primeiro intervalo, e o que eu chamo de H2 é aquilo que a gente viu ali, né, então é a soma da resposta ao primeiro delta de Dirac mais a soma à resposta do segundo delta de Dirac. Então aqui se a gente plotar inicialmente aqui, né, só os deltas, os dois deltas de Dirac que a gente criou, né, posso rodar aqui e a gente pode visualizar então aqui a nossa excitação, a nossa força então na forma de um delta de Dirac que acontece em 0,5 e o outro que acontece em 1. Bom, como é que fica daí a resposta para esse nosso caso, né? Se a gente continuar rodando aqui o nosso código e a gente visualizar, a gente tem então a resposta do nosso sistema, né, para as duas excitações. O que a gente pode observar, né? Então, que até 0,5 a nossa resposta é zero, eu não tive nenhuma excitação ainda, né? Nada aconteceu, então o nosso sistema estava em repouso, né? E a partir desse ponto ele começa a vibrar, né? Então, se a gente visualizar junto aqui a nossa excitação, né? Então a gente pode perceber, né, que até 0,5, né, a gente não tinha nada, né, nenhuma excitação antes disso aqui. A partir desse momento nosso sistema então começa a responder aqui. E ele responde, né, como se fosse uma resposta impulsiva, normal, até o ponto onde acontece o segundo impacto. E a partir desse ponto, o que a gente tem então é a soma do primeiro impacto, né, mais o segundo impacto, que a gente pode ver aqui, né. Então a gente pode ver que essa segunda, né, está acontecendo uma soma positiva, tanto que a amplitude, né, acaba ficando maior. Provavelmente eu tinha então
eu já estava, né, acaba sendo a soma dos dois casos. Isso nem sempre acontece, né? Se a gente mudar, por exemplo, a posição, pode ser que eu tenha uma soma destrutiva ali no começo, né? Eu esteja com deslocamento negativo e eu acabe então com uma função com amplitude menor. A gente pode fazer isso deslocando um pouquinho, né, dos instantes em que vai acontecer o nosso impacto. Então, aqui no nosso código, então eu tenho o A1 e o A2 que definem então os nossos instantes de tempo. Então, vamos supor que eu vou adiantar um pouquinho, vou botar aqui um 0.9. Vamos ver o que acontece ao rodar, né? Então, rodando agora, né, eu desloquei, né, o meu instante um pouquinho para frente, né, e me parece, né, que ainda temos, por coincidência, uma soma construtiva, né? Se eu né, botar aqui no A2 um 0,95 e rodar novamente, agora sim a gente pode ver que ele estava, né, negativo aqui, né? E então acabou somando negativamente, a gente tem uma amplitude menor. Se a gente voltar para o caso que a gente estava vendo antes, né, só para ver a questão da soma, né, então botar aqui o A2 igual a 1, rodar novamente, a gente pode ver como é que fica essa questão da soma. Né? Eu tenho as duas curvas, o que seriam as respostas a cada um dos deltas de Dirac isoladamente. Né? Então, se eu descomentar essa parte aqui do meu código, então a gente vê que na primeira parcela, na primeira parte ali de A1 até A2, basicamente eu tenho a resposta, né? Obviamente a resposta só do primeiro delta de Dirac. E a partir do ponto 1 a gente tem uma soma da curva em vermelha mais a curva em azul, que dá a curva em preta. E a gente pode ver que tem uma amplitude um pouquinho maior que a curva em azul. Né? Se a gente quiser destacar, por exemplo, mais ainda a resposta do primeiro, né, para ter uma diferença ainda maior, eu posso botar a amplitude aqui, ó, por exemplo, de 3.5 para o primeiro delta de Dirac, e rodar novamente. Ele aumenta, né? A curva em azul não mexeu, tá? Mas a curva em preto ficou maior porque ela é a soma das duas. Bom, gente, com isso a gente fecha a nossa aula aqui sobre delta de Dirac e função resposta impulsiva, né? E na próxima aula a gente discute então integral de convolução. Até lá!